Olá! Você acredita que é possível ter mais resultado com menos esforço? Há uns 8 anos atrás, um economista mudou para sempre a minha forma de ver a vida. É uma pena que eu nunca vá conhecer essa pessoa, né? Que eu nunca tenha tido a oportunidade, a chance de conhecer esse cara pessoalmente. Esse economista era chamado Vilfredo e ele morreu há quase 100 anos atrás. Mas só que esse cara era simplesmente o que a gente pode chamar de gênio. Era um astuto e controverso economista que viveu entre 1848 e 1923. Ele era engenheiro por formação e começou a carreira gerenciando minas de carvão, tendo chegado a ser professor titular de economia política lá numa universidade na Suíça. Ou seja, o cara realmente era um gênio. O trabalho dele, o trabalho acadêmico dele, mais conhecido, abordava uma coisa que era pouco explorada na época, que é a lei da distribuição de renda, que depois chegou a ser passada, o pessoal começou a chamar, lei de Pareto, ou distribuição de Pareto, que ficou famoso na década de 90 como princípio 80-20. Inclusive diversos autores falam a respeito do princípio 80-20. É uma fórmula matemática, vamos dizer assim, que ele usou para demonstrar uma distribuição da riqueza na sociedade sendo altamente desigual, mas previsível. Ele apontou que 80% da riqueza e da renda acaba sendo produzido por 20% da população. Então isso mais ou menos é exatamente isso que ele falava. 80% da riqueza era produzido por 20% das pessoas. E o interessante é que depois as pessoas constataram que essa mesma regra podia ser aplicada também fora da economia. Então, a lei de Pareto pode basicamente ser resumida mais ou menos assim, que 80% dos resultados são produzidos por 20% dos esforços. Então, formas alternativas de explicar isso, dependendo do contexto que a gente está analisando, poderiam ser mais ou menos assim. 80% das consequências decorrem de 20% das causas. Ou 80% dos resultados vem de 20% do tempo que é gasto em esforço. Ou 80% dos lucros de uma empresa vem de 20% dos produtos que ela produz ou comercializa com seus clientes. 80% de todos os ganhos do capital da Bolsa de Valores são recebidos por 20% dos investidores e ainda 20% de um portfólio pessoal. Essa lista ela é infinitamente longa e diversa, eu poderia dar outros milhares de exemplos. Então, mas antes de me deparar com o trabalho de Pareto, durante anos eu trabalhei que nem um escravo. Normalmente trabalhava 13, 14 horas por dia, 7 dias por semana, sempre me sentindo completamente exausto e muitas vezes até num beco sem saída. Então eu acordava antes do sol nascer, corria o dia todo e parecia que não estava saindo do lugar. Me sentia como se eu tivesse preso, num trem sem freio, colocando mais carvão na fornalha e indo em direção a um precipício, simplesmente por falta de opção melhor. Entre um desastre inevitável e testar as ideias de Pareto, eu optei pela segunda alternativa, resolvi testar as ideias que o Pareto dizia. Então assim eu comecei a aplicar a regra do Pareto nos meus negócios e um pouco também até na minha vida pessoal. E eu observei que as coisas começaram mesmo a mudar. As duas perguntas que eu mesmo me fiz utilizando a regra de Pareto foram as seguintes. Primeira, quais são os 20% de causas responsáveis por 80% dos meus problemas e da minha infelicidade? E a segunda, quais são os 20% de causas responsáveis por 80% dos meus resultados positivos e da minha felicidade? Então, eu deixei de lado tudo aquilo que era aparentemente urgente e encontrei a verdade de uma forma um pouco mais intensa, começando a aplicar essas questões em quase tudo. Desde amigos a clientes, desde a publicidade da empresa até as minhas atividades pessoais de lazer. E veja, não espere para descobrir que de repente está fazendo tudo certo, porque a verdade dói. Às vezes quando a gente olha, acha que estava fazendo certo, olha para trás e fala, estava completamente errado. E o objetivo é descobrir quais são as suas ineficiências, de modo que você possa eliminar elas. E ao mesmo tempo também descobrir quais são os teus pontos fortes para que você possa potencializar, possa multiplicar esses pontos fortes.
Então, enquanto eu aplicava a regra de Pareto na minha vida pessoal e na minha vida profissional, principalmente, eu acabei tomando várias decisões que, olhando inicialmente, pareciam talvez não tão simples, mas que no fundo eram simples. Talvez emocionalmente difíceis, mas eram simples. E literalmente eu posso dizer que elas mudaram a minha vida para sempre. Acabaram permitindo um estilo de vida que eu tenho hoje, que é muito mais adequado à minha vontade, ao que eu queria. E a primeira decisão que eu tomei foi um excelente exemplo do quão dramático e rápido o retorno sobre o investimento desse corte de gordura analítico que a gente faz, ele pode ser. Eu simplesmente orientei os funcionários da parte de distribuição da minha empresa, lá da Supplement Store, que parassem de contactar 95% daqueles clientes e tentasse eliminar até 2% deles, ficando com 3% para análise e para realmente manter. E aí, de mais de 300 lojistas que a gente ficava ligando e tentando vender, meros 18 deles produziam 95% da minha receita. Só que isso eu só percebi quando fui analisar. Ou seja, a empresa gastava 98% do tempo atrás de lojista ruim, que comprava pouco, enquanto os 18 melhores faziam pedido regular, de forma quase automática, sem ficar lá barganhando desconto, sem que alguém tivesse que ficar ligando, sem que alguém tivesse que ficar tentando persuadir ou tendo que dar mais algum brinde, mais algum desconto. Ou seja, em outras palavras, acabou sobrando mais tempo para os funcionários que puderam trabalhar menos, com mais calma, dando mais atenção para aqueles lojistas melhores, que realmente mantinham o lucro principal da empresa. Então, todos os problemas e preocupações da empresa, e com todos eu quero dizer assim, sinceramente, 100%, eles acabavam vindo dessa maioria de lojistas que era problemático, que davam pouco lucro e muita dor de cabeça, que compravam pouco, ou que ficavam negociando, ou que não pagavam o boleto, né? Quase metade deles a gente achava que gerava lucro, mas o lucro se perdia no meio de tamanhas exigências que eles faziam, dos descontos, dos incômodos que eles faziam, né, da questão de negociação de frete. Então eu coloquei todos esses lojistas ruins em modo passivo. Se eles fizessem pedido, ótimo, que eles mandassem o e-mail com a ordem de compra e seriam atendidos. Se eles não fizessem o pedido, os funcionários da empresa também não iam fazer nada para estimular eles a comprar. Simplesmente iam deixar correr. Nada de telefonema, de ficar mandando e-mail, de ficar lá tentando de alguma forma persuadir o cara, nada disso. Até aquele momento, os meus funcionários vinham aguentando um monte de ameaça, de insulto, tendo que ouvir chilique do cliente, longos argumentos, né? Aquela porrinhação do cliente que de repente não valia a pena. Eu percebi durante essa análise dos 80-20 que alguns dos clientes que foram eliminados eram verdadeiramente a fonte de quase todos os problemas da empresa e principalmente da infelicidade de alguns dos meus funcionários. Então eu parti para identificar quais as características comuns dos meus 5 melhores clientes e tentar encontrar mais ou menos mais uns 3 que tivessem perfil semelhante a eles nas próximas semanas. Então a cada semana a gente tentava identificar mais algum cliente que fosse bom, que tivesse um potencial bom. E lembre, mais clientes não significa automaticamente mais receita. Tem muita gente que acha que é isso, mas não é. Mais cliente não é o objetivo da empresa. Normalmente acaba trazendo 90% mais de trabalho e na maioria das vezes acresce 1 a 3% lá na receita. Não se engane, o objetivo primário de uma empresa é obter a receita máxima, com o menor esforço necessário, ou seja, incluindo o menor número de clientes possível. Se ele pode ter muito lucro com pouco cliente, perfeito. Então duplique a sua força nesse caso com aqueles clientes potenciais, aqueles que são bons, né? Concentre neles. Concentre em aumentar o tamanho e a frequência do pedido deles, daqueles clientes bons. E o resultado final lá na minha empresa foi excelente. Os meus funcionários deixaram de perseguir, de tentar satisfazer 300 lojistas para passar a receber pedidos grandes de 18, 20 clientes, sem absolutamente nenhum telefonema implorando, xingando, aqueles longos e-mails, né, trocados, insultos. Graças a isso a gente pôde inclusive dar os funcionários puderam dar um tratamento melhor para esses 18 clientes, ou para aqueles clientes preferenciais
que acabaram sendo mantidos realmente como prioritários. A renda mensal da empresa quase dobrou já no segundo mês de mudança. Então observe que dá certo, que funciona. Depois dessa experiência, eu passei a aplicar esse princípio 80-20 em outras áreas da empresa, como por exemplo lá a questão da propaganda. Eu identifiquei os anúncios que geravam 80% ou mais de retorno e procurei quais eram as características mais comuns entre eles. Dessa forma eu aumentei a quantidade desses e diminuí daqueles que a gente entendeu que não dava tanto retorno. Então os meus custos de propaganda chegaram a cair algo em torno de 70%. E as minhas vendas diretas praticamente dobraram nesse período. Ou seja, em menos de 8 semanas eu já tinha quase dobrado o número de vendas. Graças à regra de Pareto, eu consegui tirar o pé um pouco do acelerador, consegui perceber que a maior parte das coisas que a gente faz nem sempre são aquelas que trazem um resultado efetivo. E isso é importantíssimo, a gente parar para analisar, para tentar começar a compreender como é que funciona. Porque muitas vezes uma grande quantidade de coisas que a gente faz é tão improdutivo quanto de repente você ficar sem fazer nada. Se você for seletivo, ou seja, fizer menos coisas, mas focar naquilo que realmente dá resultado, esse é o verdadeiro caminho da produtividade. Isso é algo que pode fazer uma grande revolução, uma grande mudança na sua vida. Concentre-se no pouco que é importante e tente ignorar o resto. É muito fácil você se afogar num mar de minúcias, né? de detalhezinhos, de coisinhas. E o segredo para você não se sentir atropelado é lembrar que a falta de tempo, na verdade, ela é falta de prioridade. O tempo está relacionado diretamente com a realidade. Tem inclusive um outro vídeo que eu fiz falando sobre a questão do tempo. Eu sou Rafael Rueda Milman e se você gostou desse vídeo, assine o meu canal Empreendedor no YouTube, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo, com mais dicas, mais informações para você que pretende melhorar a sua vida pessoal e profissional.